Mas me diga aí, você já está no local confortável? Pois iremos começar a segunda parte da nossa trilogia pelas virtudes teologais. Sejam bem-vindos ao meu canal. Apenas um pequeno aviso, pois eu comecei um outro canal no YouTube que se chama Rosas do Evangelho. Vou deixar o link aqui abaixo. Esse canal tem o objetivo de promover a catequese. Ele é voltado para crianças, mas todos são bem-vindos para aprender junto comigo. Nesse outro canal, eu irei aprofundar questões teológicas sobre oração, biografia dos santos e, claro, o Evangelho. Ficou interessado? Conhece alguém que pode gostar da novidade? Então compartilhe e acesse Rosas do Evangelho. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto. No último vídeo eu te falei que as virtudes teologais são virtudes que são infundidas em nós pelo próprio Deus no momento do nosso batismo. No primeiro vídeo, eu te falei sobre a virtude da fé, sem a qual nada podemos alcançar. Mas sabe outra virtude muito importante? É a virtude da esperança. Vamos começar o conto Peça à Rainha, um conto de esperança, após a vinheta. Uma vez, um rei que sonhou que apenas uma mulher seria digna de ser sua esposa. E essa mulher, então, que o rei desejava já em seus sonhos, nasceria numa pequena aldeia que estava sob o domínio do rei. Certo dia, o rei foi então àquela pequena aldeia e prometeu àquele povo, dizendo o seguinte: "Eu proverei para vocês tudo o que precisarem, se me servirem e não me envergonharem. E quando eu encontrar a mulher que será a minha futura rainha e tivermos um filho, vou enviá-lo para sentar no conselho da aldeia, a fim de lhes ensinar os segredos da sabedoria real." O povo ficou muito satisfeito com aquela promessa do rei e documentos foram redigidos e assinados de ambas as partes. Sendo fiel à sua palavra, o rei tudo proveu àqueles aldeões. Mandou construir uma ponte para que os aldeões não precisassem mais descer até o Vale Sombrio. Ergueu-lhes um aqueduto para trazer água límpida e assim não precisariam mais caminhar longas distâncias carregando pesados baldes de água. Além disso, mandou reservar as melhores e maiores madeiras para a construção de excelentes estábulos para os seus cavalos e animais. O rei ainda reservou as melhores sementes para aquela aldeia, de forma que o pão lhes fosse farto e saboroso e os frutos amadurecessem cheios de néctar. Destinou telas e pergaminhos da melhor qualidade para que eles pudessem exercer os seus talentos na arte e na escrita. Enviou torneiras de ouro para suas fontes e as crianças bebiam daquele ouro. Os cavalos inclinavam as suas cabeças para aquela abundância de água e as mulheres teciam roupas com o mais fino linho. E os viajantes também podiam se refrescar naquelas límpidas águas graças à generosidade do rei. E os aldeões viviam exatamente como o rei desejava, e por conta disso, achavam-se em perfeita segurança e alegria. E em pouco tempo, a melhor menina de fato nasceu naquela aldeia. E à medida que a criança crescia, se tornava cada vez mais bondosa e generosa. Parecia que imitava as virtudes do rei. Aquela garota nunca carregava as madeiras sem encher primeiro os cestos frágeis de seus vizinhos. Nunca assava pão sem deixar para os demais. E apesar de muito cedo a morte ter levado os seus pais, não se tornou uma criança amargurada. Pelo contrário, sempre negava alguns prazeres a si mesma para poder conceder aos outros. Em suma, a nossa pequena donzela, já prometida ao nosso querido rei,
estava mais preocupada em servir e ajudar os outros do que ser servida. A nossa pequena donzela cresceu e se tornou uma belíssima mulher. E um dia, enquanto repousava debaixo de uma frondosa árvore, um anjo se aproximou, lhe dizendo: "Salve, princesa!" E o anjo trazia junto de si uma pequena e nobre criança, cuja carne resplandecia e cujo olhar atravessou o coração da donzela e possuía um misto de tristeza e contentamento. Quando a moça acordou, estava diante de si o rei, que a pediu em casamento. Humildemente, a donzela respondeu: "Seu desejo, meu rei, sempre foi o meu e sempre será." Finalmente chegou o dia esperado. O rei e a rainha se casaram e o reino inteiro se alegrou, especialmente os aldeões favorecidos, que ansiavam pelo dia que o filho desses gloriosos monarcas viriam morar com eles. E a rainha percorreu por todo o seu vasto reino, carregando sobre o seu manto pão para os famintos e rosas para os cansados. Ela ajudava os recém-nascidos a ingressarem nesse mundo e embalava os idosos que o deixavam. De seus lábios todos escutavam conselhos gentis. E sempre que alguém necessitava de algo, logo se ouvia alguém dizer: "Peça para a rainha, pois tudo que se pede à rainha, o rei concede." Pois o rei, que estimava muito as virtudes de sua esposa, reconhecia nela a sua própria vontade e não poderia recusar-se jamais a atender a um dos pedidos da rainha. Apesar da fidelidade dos seus monarcas, que jamais deixou faltar nada na aldeia, o povo da aldeia estava um pouco cansado de esperar pelo príncipe. "Acho que era tudo balela. Esse príncipe não irá sentar-se conosco." O povo, que estava trabalhando duro, passou a acreditar que não deviam mais nada à coroa. E porque o príncipe teria a mesma origem aldeã, imaginavam-se agora merecedores dos favores extravagantes do rei. Vejam só, não estavam mais gratos pelo que o rei fazia. Achavam que agora o rei não fazia mais do que a sua obrigação. O orgulho e a soberba passaram a crescer em seus corações. Achavam que eram eles que cuidavam de tudo e se esqueceram que fora o rei que lhe dera todos aqueles materiais, e sem os favores do rei jamais teriam encontrado tamanha bonança e prosperidade em suas terras. Passaram a negligenciar os seus deveres. "Eu não quero saber da colheita, irei descansar." A água ficou escura e suas colheitas foram ceifadas pelas formigas. Passaram a cobrar pedágio dos viajantes que vinham para se refrescar. Removeram as torneiras de ouro e trocaram por bronze. E enganavam uns aos outros à medida que os objetos iam trocando de mãos. O rei e a rainha olhavam aquilo com muita tristeza. E o rei, que era a justiça em pessoa, enviou um mensageiro para os aldeões. "Queridos aldeões, o rei manda avisar que vocês estão quebrando o pacto. E se assim for, o rei não poderá mais favorecê-los." E como o rei era justiça, mas também misericórdia, pediu que o mensageiro os recordassem da promessa feita. "Não se esqueçam, meus amigos aldeões. Um dia, o príncipe, filho dos monarcas, se sentará junto de vós." E uma noite, os aldeões ficaram todos boquiabertos, pois do alto do castelo foram lançados fogos de artifício. Mas em razão da caridade dos aldeões ter esfriado, eles pouco se importaram e sequer compreenderam que aqueles fogos indicavam que o príncipe prometido havia nascido. E à medida que o príncipe crescia, seus pais contemplavam a sua graça e ficavam muito satisfeitos. E a corte real não se cansava de dizer: "Eis o príncipe da paz." Com o passar do tempo, o rei enviou seu filho e sua mãe até a aldeia da rainha para levarem o povo a recobrar o juízo. "Olha, não seria a rainha e aquele
Não seria o filho prometido? Alguns poucos aldeões sentiram os seus corações dilatarem e baterem mais rápidos, renovados de nova esperança com a aproximação daqueles monarcas tão bondosos e gentis. Sabe de uma coisa? Não quero mais saber desse príncipe prometido. Prometido coisa nenhuma! Em vez de concederem ao príncipe o seu assento legítimo no conselho da aldeia, uma multidão atrevida tomou o cavalo do príncipe e saqueou a sua cela. Vamos pegar o príncipe! E bateram no príncipe com os ramos das árvores, jogaram o soberano espancado em um burro e o expulsaram da aldeia na base do chute. O príncipe não vai se sentar com a gente, vai ficar lá no castelo, só dando ordens na gente. Nós que construímos essa cidade, não devemos nada a esse príncipe e nem aquele rei Chatonildo. Veja, o príncipe está ali. Alguns poucos admiradores da rainha, reconhecendo seu filho, foram até ele, cuidaram do príncipe e o levaram à rainha. O rei se lamentou tristemente ao ver aquilo que havia acontecido com seu filho. Criaturas teimosas, como abusaram de sua própria liberdade e atraem o desastre para si mesmas. Em sua bondade, o rei e o príncipe estavam unidos em espírito e ansiavam por um gesto de arrependimento por parte dos aldeões, para que a segurança pudesse ser restituída e para que a paz pudesse ser completa novamente em todo o seu reino. Os aldeões, tomados pelo orgulho e pela malícia, pensaram que nada daquilo teria consequência algum dia, mas estavam redondamente enganados, pois o dia terrível despontou. E quando deram por si, os aldeões viram que não havia mais nada disponível para beber ou comer. A ponte agora havia desmoronado e eles então tiveram de vender os seus cavalos para tentar comprar alguma comida. Ninguém fazia a menor ideia de onde estavam as torneiras de ouro. Os colchões estavam infestados de piolhos. Muitos passaram a mendigar pelas ruas. As pessoas já não se tratavam com carinho, somente na base da gritaria, e as conversas dos aldeões giravam em torno da lembrança que tinham daquele tempo bom. Alguns se sentiam arrependidos pelo que fizeram, já outros nem tanto, iam mais longe e culpavam o rei. E uma rebelião irrompeu na aldeia. O caos se instaurou, mas haviam alguns poucos apoiadores da rainha que argumentavam: povo, por favor, me escutem! O rei ainda nos oferece tudo, mas como ele pode nos dar tudo se negarmos a nossa lealdade e afeição à rainha e ao seu filho? Os aldeões incitaram o mensageiro para ir até o rei dizer que resolvesse toda aquela confusão ele mesmo. Não vamos conseguir nada na base do ódio. Vamos nos arrepender do que fizemos. Vamos pedir perdão ao rei e o auxílio da rainha. Ela jamais negará nada ao seu povo. Vamos pedir que a rainha implore a misericórdia do rei e merecem todo o nosso amor. Após aquelas sábias palavras, os ânimos se acalmaram. Muitos de fato perceberam o erro que haviam cometido e estavam de fato arrependidos. E os aldeões, agora procurando a paz entre si e buscando fazer a paz com o rei, começaram a procurar por algo na aldeia que pudesse ser oferecido como um sinal de paz. Por fim, colheram a única fruta que lhes restavam, uma maçã pequena e deformada, e ainda com um buraco de larva. Mas infelizmente era só isso que tinham para ofertar. Um dos aldeões, que fora o vizinho da rainha, foi encarregado de levar até ela aquela fruta. Não tenha medo, por favor, se aproxime! E estava felicíssima com a mudança de atitude deles. Gentil rainha, por favor, nos perdoe. A única coisa que podemos dar agora é esta maçã. Estamos reduzidos a uma fruta estragada. Não somos dignos de nos apresentar diante do rei. Por favor, se aproxime e peça por nós. A rainha então se aprontou, colocou aquela maçã
num belíssimo prato de ouro. O rei, de bom grado e com muita atenção, escutou tudo o que a rainha tinha a dizer e como ela pedia por aqueles que eram de sua terra natal. O rei partiu a fruta ao meio, removeu a parte estragada, retirou a parte manchada e a larva da casca. Em seguida, deu ao príncipe, que cortou em fatias finíssimas. E com suas próprias mãos, a rainha terminou de acomodá-las no prato de ouro. Quando finalizou, pediu que o rei recebesse numa audiência aquele seu vizinho. O príncipe também ajudou a sua mãe, convencendo o rei que aceitasse o pedido de sua boa mãe. E a maçã, transformada num apetitoso lanche, foi também oferecida ao homem, que pôde entrar e falar com o rei. Quando a notícia começou a se espalhar de que o rei estava disposto a perdoar, até mesmo os corações mais endurecidos se derreteram de amor diante da misericórdia do rei. E com os corações alegres, os aldeões deram as boas-vindas ao príncipe. Viva! Viva o príncipe prometido! O príncipe tomou seu lugar de direito no conselho da aldeia e passou a ensinar a todos os segredos da realeza. E a água do aqueduto voltou a correr límpida como antes. A ponte foi reconstruída. Os cavalos voltaram a se empinar nas colinas. Grãos logo transbordaram e as colheitas voltaram a ser fartas. Frutas suculentas caíam dos pomares e os aldeões voltaram às suas pacíficas atividades. E para onde quer que o príncipe fosse, sua mãe o acompanhava, ajudando-o a distribuir os benefícios para os aldeões. Um dia, enquanto o príncipe ajudava a encher os colchões com palha nova, a rainha encontrou as torneiras de ouro e as entregou ao governante local. E o governante disse que o justo era que as torneiras fossem devolvidas ao rei, e o culpado por tê-las removido deveria ser encontrado. Mas tanto o príncipe quanto a rainha e o rei deixou que as torneiras fossem restituídas ao lugar que jamais deviam ter saído. O rei restituiu todas as graças que foram negligenciadas pelo povo. Mais uma vez, crianças banharam-se no ouro da benevolência do rei. Cavalos inclinaram-se para matar a sede. Mulheres torceram a roupa lavada em sua pureza. E os aldeões jamais cansaram-se de contar aos viajantes que ali iam para se refrescar gratuitamente a boa notícia de que o que eles desfrutavam novamente não era simplesmente água, mas a incomensurável misericórdia que havia sido mostrada à sua aldeia, uma aldeia que tudo havia pedido à sua rainha. E esse foi o conto sobre a esperança, de como nós não devemos nos desesperar, mesmo diante dos maiores erros e das mais graves falhas, podemos ter esperança na misericórdia e no amor de Deus. Espero que tenham gostado dessa história, compartilhe com os amigos e no próximo vídeo eu trarei aqui para você conhecer a virtude da caridade. Não perca! Até a próxima!